Daniel capítulo 10, versículo de número 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém? É uma palavra bastante objetiva que o Senhor vem deixando para cada um de nós neste momento. Iniciamos com as primeiras palavras de Daniel, quando ele afirma: então me disse. Ele está afirmando diante dos homens, diante de qualquer potestade, diante dos anjos, diante de Deus. Então me disse. Quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Você tem ouvido a voz de Deus? Quando você ouve, você tem certeza de que Deus está falando diretamente com você? Daniel tinha essa certeza. No meio de tudo que ele vivia, no meio de tudo que ele passava, no meio de tudo que ele sofria, apesar de que ele tinha uma posição bem elevada, apesar dele estar numa nação que não era a dele, apesar dele estar ali como escravo, mas ele tinha uma condição mais ou menos boa dentro, né, daquilo que ele vivia como escravo, como prisioneiro naquele lugar. Ele tinha uma posição bem elevada, mas nada melhor do que estar na sua nação, nada melhor do que estar na sua casa, nada melhor do que estar no meio dos seus, nada melhor do que você estar no meio de pessoas que realmente te ama, quer o teu bem e que gosta de conviver junto com você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas mesmo vivendo em uma nação que não era a dele, no meio de um povo que não era o dele, numa cultura que não era a dele, nem por isso Daniel deixou de ser crente. Bem diferente de cada um de nós. E das vezes, quando começamos a conviver muito com pessoas de culturas diferentes, de hábitos diferentes, de gostos diferentes, a tendência nossa, a tendência do ser humano é adquirir, é absorver aquilo ali. Fazemos muitas das vezes o papel de esponja, absorvemos tudo aquilo que está sendo colocado diante de cada um de nós. Quando vamos trabalhar em determinados lugares, absorvemos, né, gostos e preferências de pessoas que estão à nossa volta durante todo o dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas, mesmo vivendo nessas condições, Daniel, ele continuou servindo, cultuando e adorando o Deus vivo, o Deus da sua salvação. Deus que um tempo antes o havia livrado da cova dos leões. De quantas covas Deus tem te livrado até o dia de hoje? Quantas vezes Deus tem fechado a boca do leão por tua causa? Quantas vezes, noites em que era para você ter perdido o sono, para você ter tido perturbações imensas, e o Senhor simplesmente se apresentou para você e disse: aproveita, deita aí, ó, no fofinho do pelo do leão, pode dormir, pode descansar, porque eu garanto essa noite de sono para a tua vida. Quantas vezes isso já aconteceu na tua vida? Na minha vida, várias vezes já aconteceu. Agora eu também gostaria de fazer uma pergunta. Você continua sendo fiel ao Deus da tua salvação? Mesmo vivendo no meio de povos, de pessoas, de culturas que não exaltam esse Deus que fechou a boca do leão por tua causa,
você ainda continua servindo, adorando e glorificando a esse Deus no qual nós estamos falando agora neste momento, porque Daniel continuou. Tanto é que ele, neste texto, ele recebeu uma revelação da parte do Senhor. Um servo de Deus, como profeta, aquele que ouvia a voz de Deus, ele recebe uma revelação da parte do Senhor. Ele não está muito bem entendendo o que Deus estava querendo dizer, o que Deus estava querendo mostrar para ele diante daquela situação. Então, nós vamos passar por aquele período em que muitas igrejas gostam de estar fazendo a campanha, né? Os 21 dias de Daniel. Maravilha, muito bom. Faça mesmo campanha. Adquira a tua bênção, receba a bênção. Deus é fiel. Aquele que persevera, o Senhor, ele traz uma resposta em forma de vitória. E a Bíblia fala para nós: batei, batei e abri-se-vos-á. Então faça mesmo campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para Deus não depende de campanhas de 7 dias, 21 dias, 40 dias. Deus não depende disso para nos abençoar. Ele simplesmente resolve nos abençoar e pronto, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para nós que ele vai passar um período de 3 semanas, basicamente 21 dias, né, buscando da parte do Senhor um entendimento para aquela revelação que Deus havia dado para ele. Mas ele não recebe resposta nenhuma. O céu parece que está trancado, parece que não está subindo oração, parece que não desce resposta, mas ele continua fiel, perseverante. Ele poderia ter feito como muitas das vezes a gente faz: já que Deus não está dando resposta nenhuma, não vou abandonar isso aí, vou deixar para lá, Deus não está falando nada. Muitos de nós costumam fazer isso, a gente fica revoltado, se rebela de repente e simplesmente diz que não quer mais, rejeita. Mas Daniel, ele persiste. Louvado seja o santo nome do Senhor. E então nós vamos chegar agora nesse momento em que o próprio Daniel abre a sua boca e revela diante de todos: então me disse. Deus falou diretamente com ele. E qual foi a primeira palavra que Deus disse para Daniel? Não temas. Sabe qual é a revelação que Deus me dá através dessas duas palavrinhas? Não temas. Porque o temor é do homem, é da carne. A tendência do ser humano é ter uma reação quando acontece alguma coisa com ele. E no geral, coisas que muitas das vezes nos oprimem, coisas que muitas das vezes vai contra a nossa vontade, o nosso querer, isso traz um certo temor. E nós reagimos de alguma forma, seja agressivamente, outros ficam paralisados, outros disparam a rir, alguém sente dor de barriga, alguma coisa. A gente tem sempre uma reação. Então, quando o Senhor se apresenta diante de Daniel, ele diz: não temas. Sabe o que Deus está dizendo para você agora nesse momento? Não temas. E quando ele diz não temas, ele diz: para a tua carne agora. Amém? Você recebe da parte do Senhor. Paralise as tuas atitudes humanas agora. Paralise a tua carne agora. Porque daqui para frente, quem vai agir é o Senhor. Recebe essa palavra como uma palavra profética na tua vida. Deus está começando a agir na tua vida. Por isso, da mesma forma que ele disse para Daniel, ele está dizendo para você nesse momento: não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ouvir da parte do nosso Deus: não temas. Aleluia. Porque sabemos que o Senhor é quem vai pelejar por nós. Ele disse isso para Josafá. Aleluia. Não temas, nem vos assusteis com esta grande multidão. Deus ainda fala mais: sai ao encontro deles. Sabe como você pode receber isso? Vai ao encontro do teu adversário. Vai ao encontro do teu opositor. Porque nesta peleja não tereis que pelejar. Fique parado, fique parada e veja
o livramento da parte do Senhor para a tua vida. Recebe. É de Deus. É de Deus para você. Este ano que se inicia, louvado seja o nome do Senhor. A tua vida precisa mudar. As nossas vidas precisam mudar. São os últimos dias da igreja na face da terra e não podemos mais continuar desta mesma forma, aceitando jugo, aceitando palavras que não provêm da parte do Senhor, aceitando, assumindo, ouvindo e acatando palavras que não descem do trono da graça de Deus. E nesse texto de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12, nós vamos ouvir Daniel dizendo: então me disse, aleluia, se você está ouvindo a voz de Deus para a tua vida agora, nesta hora, bata no peito e diz: então me disse, Deus está falando com você neste momento. Oh, aleluia. Então me disse, não temas. Aí o Senhor vai acrescentando: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia. Você está ouvindo Deus falar com você? E sabe, talvez você tenha ouvido muito tempo atrás, muitos anos atrás, você está ouvindo Deus falar com você. Mas só que o texto diz assim: desde o primeiro dia em que aplicaste, em que entregaste o teu coração a compreender. Você sabe que muitas das vezes Deus fala e faz alguma coisa conosco e a gente não compreende, não entende, a gente não está entendendo o que Deus quer fazer, o que Deus está falando. Era justamente o caso de Daniel. Ele não estava compreendendo a revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, uma irmã estava numa igreja dando um testemunho. Já há 10 anos ela orava pela salvação do seu filho. Durante 10 anos, Deus já havia usado inúmeros vasos para dizer para ela que Deus iria salvar o seu filho. Mas toda vez que ela olhava para o filho, ela via o filho envolvido em drogas, via o filho envolvido em prostituição, via o filho de maneira degradante, caído, jogado pelas calçadas. E o seu coração pensava: não tem jeito. Muitas pessoas chegavam para ela e diziam: não tem jeito, esse aí não tem jeito. Certo dia ela estava na igreja e havia uma movimentação muito grande do Espírito de Deus, Deus usando os vasos para tudo quanto é lado, todo mundo falando em mistério, entregando visão, revelação, e ela ali chorando, orando pela vida do filho. Deus não usou vaso nenhum para ela. Quando terminou o culto, deram a benção, o pastor deu a benção apostólica, acabou o culto, ela começou o pessoal se levantar para todo mundo ir embora. De repente uma irmãzinha simples chegou para ela, colocou a mão no seu ombro e disse assim: irmã, Deus vai salvar o seu filho. Naquele dia, aquela palavra entrou tão profundamente no coração daquela irmã que ela olhou para dentro de si mesma e disse: é verdade, Deus vai salvar o meu filho. É verdade. Ela começou a compreender que mesmo que o filho estivesse jogado na calçada, mesmo que o filho estivesse se drogando ainda mais nesses últimos dias, mesmo que o filho estivesse se prostituindo ainda mais, bebendo ainda mais, mesmo que o filho estivesse numa condição pior, mesmo que todos dissessem que não, a última palavra vinha da parte do Senhor. O poder de curar, salvar e libertar está nas mãos de Deus. Ela tomou posse daquela palavra. Creia você, 15 dias depois, o seu filho
retornou para a igreja, está na presença do Senhor. Estava próximo a Natal, estava próximo a Ano Novo, e ele passou as festas de fim de anos toda na presença de Deus, e está na presença do Senhor até hoje, para a glória e honra do santo nome do Senhor. É isso que o texto está dizendo para Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. Humilhar-te é aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Não é a tua vontade, não é o teu querer, não é na tua hora, não é no teu tempo. É no querer de Deus, é na hora de Deus, é no tempo de Deus, é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então esse varão disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Daniel estava apresentando umas palavras diante do Senhor. Deus havia ouvido aquela palavra da parte de Daniel, dos lábios de Daniel. Aí ele finaliza o versículo dizendo: e eu vim por causa das tuas palavras. Que palavras foram essas? Porque no versículo seguinte, você vê o varão da parte do Senhor dizendo para ele assim: olha, mas o príncipe do reino da Pérsia, que nós sabemos que é o nosso opositor, o diabo, se pôs diante de mim 21 dias. 21 dias. Foi o período de oração, o período em que Daniel se coloca diante do Senhor. E o diabo se colocou 21 dias impedindo a resposta da parte de Deus. Imagine você, que palavras eram essas? Palavras que realmente iria desestruturar toda a armadilha do diabo. Por isso eu pergunto para você: quais são as suas palavras diante do trono da graça de Deus? Quais são as suas palavras? Porque quando finalizamos o versículo de número 12, é dito assim: eu vim por causa das tuas palavras. As palavras de Daniel foram tão tremendas, tão tremendas, tão tremendas, que fizeram o diabo se levantar, se posicionar em uma posição de impedir que Daniel ouvisse uma resposta da parte de Deus. Foi preciso haver uma batalha, foi preciso haver uma guerra entre o céu e a terra, para que a resposta de Deus viesse até Daniel. Dependendo das tuas palavras, vai haver batalha entre o céu e a terra. Dependendo das tuas palavras, os céus e a terra vão se abalar. Vai haver uma batalha tremenda entre os anjos de Deus e as potestades malignas. Mas você vai ouvir a resposta de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quais são as tuas palavras? Quais são as tuas palavras? As tuas palavras precisam mover com o coração de Deus. As tuas palavras precisam provocar guerra no inferno. O diabo precisa ser desestruturado. Ele precisa bater em retirada de todos os ângulos das nossas vidas. Quais são as tuas palavras? Quais são as minhas palavras? Faça uma meditação agora nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lhe digo, pela direção do Espírito Santo do Senhor, mude as tuas palavras. Mude as tuas palavras. Ana, mesmo sendo perseguida por Penina, ela trouxe uma palavra que desestruturou todo o inferno e glorificou o nome do Senhor. Ela disse na sua oração: se tu me deres um filho varão, eu o entregarei na tua casa. Era afrontada dia e noite por Penina. Foi para o templo orar e o sacerdote disse para ela que ela estava bêbada logo de manhã. Foi afrontada de tudo enquanto é jeito, até pelo líder espiritual maior. Oh, aleluia! Deus, talvez você é incompreendida por alguém da liderança,
por alguém que deveria lhe respeitar e lhe amar, alguém que deveria lhe abraçar e lhe dar uma palavra de amor, de carinho, de compreensão. Talvez essa mesma pessoa venha com um porrete e taca ele em cima da tua cabeça. Aleluia. Quais são as tuas palavras diante do trono da graça de Deus? Você ajoelha, soca o chão e diz: Senhor, eu quero vingança? Ou você diz para Deus: Deus, faça com que eu permaneça de pé para que teu nome seja glorificado na minha vida? Porque basicamente foi essa a oração de Ana. Senhor, se tu me deres um filho varão, eu entregarei na tua casa. Eu preciso estar de pé, eu preciso ter saúde, eu preciso ter forças para engravidar e na hora do parto ter esse filho. E eu preciso ter coragem e ousadia para entregar um bebezinho na tua casa. Ela não pede: Senhor, e depois dele eu quero mais filhos. Ela não pede mais filho. E fosse apenas um, mas que Deus lhe desse um filho. Ela não pede um filho para que Penina veja que ela também pode ser mãe. Ela não pede um filho para que esse sacerdote veja que ela pode ter filhos. Ela pede um filho para glorificar o nome do Senhor. As palavras de Ana foram tão tremendas. Você se lembra? O que o sacerdote disse para ela? Vai em paz, que seja concedido o desejo do teu coração. Ele tinha acabado de atacar Ana, dizer que ela estava bêbada. Ele tinha acabado de bombardear uma pessoa que já estava angustiada e atribulada de espírito. Mas quando Deus opera, ninguém pode impedir. E até os teus algozes são tomados por Deus para te abençoar. Recebe neste momento esta palavra de vitória na tua vida. Eu vim por causa das tuas palavras. Você vai orar comigo agora. E por causa dessas palavras, Deus vai entrar com uma providência milagrosa na tua vida. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Eterno Deus, a tua palavra foi ministrada e esta palavra, ó Deus, adentrou nos nossos corações. Por isso, meu Deus, se até esse momento eu tenho dito alguma palavra contrária ao teu Espírito, a partir de agora eu mudo as minhas palavras, porque o Senhor acabou de dizer que veio por causa das minhas palavras. Se eu disse alguma besteira, o Senhor vem para me corrigir, para me repreender. Mas se eu disse uma palavra que glorifica o teu nome, o Senhor se apresenta para me abençoar. Então, Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu falei de errado, aquilo que eu fiz de errado, as atitudes erradas que eu tomei até agora, caia por terra, me cobre com o teu sangue. E a partir de hoje, as palavras que sairão da minha boca serão palavras que vão exaltar o teu santo nome, e o diabo vai ter que bater em retirada. Porque assim como Daniel, o Senhor afirmou neste versículo, oh, aleluia, o Senhor também está falando comigo. Está falando comigo para eu não temer. Eu posso ficar calada, parada e ver o livramento que o Senhor está preparando para minha vida. Oh Senhor, oh Espírito do Deus vivo, Senhor da glória, eu quero crer que cada um que está recebendo esta mensagem está fazendo deles também essas palavras que estão sendo ditas agora neste momento, porque tudo é para honra e glória do teu santo nome. Colocamos nas tuas mãos e cremos na vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém.